Galera, vamos ver as melhores reações e desabafos pós-jogo dos torcedores furiosos com o resultado deste jogo, mas muito mais furiosos com o futebol demonstrado pelo time. Não esqueça de deixar seu gostei e seguir nossa página. Pelo menos uma vez na semana traremos os melhores reacts aqui pra você se descontrair. E lembre-se, o futebol também é resenha. Amanhã é um novo dia. Vamos lá. Créditos dos canais na descrição. Segue os caras lá e assistam na íntegra se preferir. Vamos nessa. Dentro de campo e tudo mais, olha, foi por água abaixo, hein? Olha, fiquei bem decepcionado. Tô sendo bem sincero aqui com vocês, tá? Tô bem decepcionado com essa apresentação do São Paulo. Que, cara, é incrível, velho. É incrível você ter o tempo que teve pra trabalhar, né? Você teve ali as férias, teve o descanso, teve o treino, tudo bem. Eu não tô colocando e nem vou exagerar e nem botar a culpa no Crespo. Foi o primeiro jogo dele, meus amigos. Foi o primeiro jogo do Crespo. Mas uma coisa é certa e absoluta. Ele vai ter trabalho, hein? Vai ter muito trabalho o Crespo pra ajeitar esse time aí, tá? Vendo o jogo, a escalação que o Crespo montou, com 3 zagueiros, 3 volantes, com o Oscar jogando um pouco mais próximo, talvez, ali do André Silva. Não funcionou, meus amigos. Não funcionou. Na boa. Eu não vi nada de diferente em termos de organização do que a gente já via com o Zubeldia. A gente viu um time desorganizado em campo, tá? Viu um time desorganizado em campo. Daqui a pouco eu já vou pro chat para trocar uma ideia com vocês, tá? Só pra gente dar aquela primeira impressão aqui do que a gente conseguiu ver do jogo. Não funcionou nada, velho. Uns 3 zagueiros. Mudou o lado do Alan Franco, colocou o Sabino, que me entregou uma paçoca agora no final do jogo. E eu já tava já acompanhando alguns comentários ainda que a galera já tava comentando aqui no chat, assistindo o jogo ainda, gravando o react. E o pessoal falando, nossa, mas e esse Sabino, velho? Então o Crespo vai ter muito, velho, mas vai ter muito trabalho pra conseguir organizar esse time, né? E toda aquela expectativa criada. Tudo bem, do outro lado tem um Flamengo. A gente não tá tirando e nem vinha tirando toda a qualidade que tem o time do Flamengo. Mas o que decepciona nós, torcedores, foi o jeito que o São Paulo entrou em campo. Não é possível que o Crespo chegou e reuniu a rapaziada. A rapaziada é o seguinte, velho. A gente vai jogar dessa maneira e eu não quero que vocês passem do meio campo. Eu tenho certeza absoluta que essa não foi uma ordem do Crespo, velho. Talvez, sim, preocupado na parte defensiva, até por isso montou um esquema com 3 zagueiros e 3 volantes, que foi totalmente inoperante no primeiro tempo. O São Paulo não estava conseguindo passar do meio campo, velho, no primeiro tempo. Era a bola, os únicos que tocavam na bola eram o Rafael, os 3 zagueiros, o Alisson ou o Marcos Antônio ou o Pablo Maia, que são os 3 volantes, e só. E era só chutão pra frente, era só bica pra frente. Parecia que o time já tava ganhando o jogo, o Flamengo pressionando e o São Paulo rifando todas as bolas. A bola não passou pelo meio campo, a bola não chegou no ataque, quando chegava, o André Silva não conseguia segurar a bola lá na frente. Podemos até falar que esse jogo contra o Flamengo hoje foi um show de horror, velho. Foi um show de horror. Olha, difícil, hein, meus amigos? Olha, aquela preocupação que a gente tinha com o Zubeldia antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, com a troca do comando técnico, a esperança que poderia haver uma mudança de comportamento do São Paulo dentro de campo, cara, eu não vi nenhuma diferença do que o Zubeldia vinha fazendo. E mais uma vez, para deixar claro, é o primeiro jogo do Crespo. Eu ainda acredito que ele possa organizar e arrumar esse time. Só que é o seguinte, tem que cobrar esses caras dentro de campo. É dentro de campo que esses caras têm que ser cobrados. Cadê o seu Oscar na articulação?
Sumido dentro do jogo, se escondendo atrás dos volantes do time do Flamengo. Cadê o Alisson e o Marcos Antônio, que seriam aqueles caras que estão trabalhando como volantes, mas também que dão a saída de bola lá atrás, que tem que ter uma movimentação para receber essa bola e tentar fazer o São Paulo jogar. A gente não viu. Possivelmente entra nessa rodada no Z4. Que falei, né? A gente tava comentando no pré-jogo. Eita, aí você cai. Você cai. São Paulo já tá com uma campanha podre e asquerosa. Não tinha contra-ataque. Foi o que a gente falou no pré-jogo. Hoje vai ser um jogo ataque contra defesa. Foi isso. Flamengo ataque, São Paulo defesa. Tem alguns jogadores aí que... André Silva, Sabino, Jesus Cristo, cara. Cada jogador bizonho, cara. Você tem o Dineno, você tem o Rian Francisco, mas tem que jogar o André Silva por conta da fila, né? O São Paulo é o único time do Brasil que você tem que respeitar a fila. Ah, vai tomar no rabo, mano. Você é um clube sem comando, uma baderna, uma zona. Tô com medo esse ano aqui, cara. O medo que eu tô de ser rebaixado é imenso, cara. Hoje a gente já deve entrar na zona de rebaixamento. Amanhã, decorrer da rodada, a gente vai entrar no Z4. A gente tava comentando, né, cara? Dá até pra entender hoje jogar com 3 volantes, 3 zagueiros. Hoje dá pra entender, é o Flamengo, fora de casa. Correto? Melhor time das Américas, melhor elenco das Américas, líder. Agora, se jogar assim com o Bragantino também, com o Corinthians, aí é pedir pra ser rebaixado. Olha lá. Quase toma outro gol. Ah, o Sabino. Outra entregada do Sabino aí. Outra entregada do Sabino. Olha, se tem uma coisa que eu tenho nojo, é falar que um cara tem que ser titular, porque ele tem uma saída de bola melhor, um zagueiro. Vai tomar no rabo, porra. Vai se foder, mano. O zagueiro tem que saber zagueirar. Tem que saber se posicionar. Tem que ser bom no 1 contra 1. Esse Sabino falhou o jogo todo, velho. Horroroso, bizonho. Asqueroso. Ai, meu Deus do céu, mano. Puta merda. Começando com derrota já. Eu vi o São Paulo mais organizado hoje, sabendo se defender melhor, beleza. Mas só que do meio pra frente você não tinha, cara. Você não tinha uma válvula de escape, né? Você não tinha um jogador de velocidade. Você tava com 3 volantes, aí o Oscar recebe a bola, você não tem ponta pra passar a bola, o André Silva estrambulho do André Silva no meio dos 2 zagueiros. Tava na lista de dispensa do Galhardo, tá chegando aí. Calma. Ah, tocar lá em cima ferrou. Olha. É muito burro esses caras, mano. Vai tomar no cu. Gol do Flamengo, vai se fuder. Vão tudo pra puta que eu pariu. Estrupício esse Sabino, cara. Todo mundo sabe a jogada do Luiz Araújo. Ele vai cortar pro lado esquerdo pra chutar com a perna esquerda. Aí não tem um filho da puta que... mereceu o Flamengo ganhar, gente. Vamos ser sinceros. São Paulo não mereceu nem empate aí, ó. Olha o Sabino, que estrupício. Olha esse Sabino, velho. Olha. Mano, que elenco bosta que a gente tem, velho. Olha o Sabino. Olha que jogador horroroso. Adianta ele ter uma saída de bola melhor se os adversários quebram a espinha dele, se ele não se posiciona bem, se ele não desarma, se ele não sabe se posicionar direito, adianta ter saída de bola melhor? Aquela bendita escolha pelo zagueiro construtor, né? A gente ficou com um meio campo nulo, né? Marcos Antônio aí, com 3 volantes mais o Oscar. Mas o X da questão foi você jogar com um jogador na frente, que é o André Silva, que estava bem marcado. O André Silva sozinho, quando o adversário entrega a rapadura, já não presta. Entregar a rapadura 2 vezes pra ele, não soube o que fazer com a bola. Ainda quando ele tá marcado, aí a bola chegava no Oscar. Você não tem ponta subindo, porque o São Paulo jogou sem ponta, e você não tinha o Zala subindo, porque tanto o Enzo Dias quanto o Cedric são jogadores mais defensivos. São laterais defensivos e não ofensivos. Ou seja, não tinha ultrapassagem pelas beiradas de campo. O Oscar recebia a bola, a tranqueira do André Silva marcado lá, não tinha subida de lateral, de ala, nem dos volantes. Não tinha o que fazer. Né? Não tinha o que fazer. Ou seja, era um São Paulo altamente defensivo. O jogo era esse, era tentar segurar o 0x0. Tentar encontrar um gol através de uma bola parada, que não aconteceu. Porque o André Silva é um péssimo cabeceador. O Enzo Dias até acertou um cruzamento no primeiro tempo na cabeça do André Silva, porque ele é um péssimo cabeceador. Nem soube cabecear a porra da bola. Né? Se você vai jogar com um cara fixo lá na frente, só um atacante na frente, esse cara tem que ter pelo menos dominar o fundamento da cabeçada. Coisa que o do André Silva não domina. Então, gente, não tem nem que questionar o resultado. O Flamengo mereceu ganhar até demais. Rafael pegou algumas bolas. Aquela bola na trave do Flamengo no primeiro tempo, numa falta, foi falha do Rafael, caiu tarde e tudo. Mas ele evitou pelo menos uns 3 gols do Flamengo aí. Então, velho, deu dó do São Paulo hoje. O Lucas nunca volta, que é o melhorzinho. Esse departamento médico não libera. Tem que voltar, Lucas. Seguinte, Crespo, é amor de Deus, porra. Sabe? Mandou embora o Zubeldia, que é um
treinador com medo de perder, retranqueiro perdia. Horrível. Agora pôs o Crespo, juro por Deus, eu não entendi a escalação do Crespo. 3 zagueiros e 3 volantes. Só um time jogou, só o Flamengo jogou. Agora no finalzinho o São Paulo melhorou um pouquinho. Com o André Silva, ele já é ruim. Com mais um atacante junto ou 3 atacantes, ele já é ruim. Aí sozinho, precisando fazer contra-ataque, o André Silva fazendo contra-ataque. Aí é uma misericórdia, é um horror total, gente. Juro por Deus, eu não entendi. Cabe a nós, São Paulinos, orarmos, rezarmos pro nosso time, porque com esses jogadores aí, e essa escalação do Crespo, vamos apoiar o Crespo, eu vou apoiar, primeiro jogo. Normal perder do Flamengo no Maracanã, é normal, desde que o São Paulo jogasse bola. Porque só teve um time que jogou bola, foi o Flamengo, gente. O São Paulo jogou totalmente atrás, na retranca, pra ver se conseguia um 0x0 aí, ou deu no milagre fazer um gol, porra. Teve até uma chance com esse gol horroroso desse Cédric. Cédric, é jeito ali, não força. Coloca a bola que você faz o gol. E outra coisa, 3 zagueiros e 3 volantes, sendo que os nossos laterais não são alas, eles não atacam. E os nossos volantes também, o Alisson, o Marcos Antônio, eles não atacam. Aí no primeiro gol do Flamengo, com 3 zagueiros e 3 volantes, esse Marco Antônio tava marcando quem? A minha mãe lá, minha mãe que tá no Araçá, lá no cemitério. O cara bateu e fez um golaço. Brincadeira é essa aí, meu. Perder faz parte do jogo, principalmente fora de casa. O grande problema é os jogos que nós perdemos anteriormente. Pra Vasco e um monte de time aí. Só que passos largos, infelizmente, pra Série B. E eu e 22 milhões de São Paulinos não vamos aguentar isso. Meu, seu presidente, bunda mole, fraco, diretoria bunda mole, contrate jogadores. Porque com esses jogadores aí que nós temos, nota 0. E o seu Crespo também não vou passar pano, não. Vou repetir, não entendi a escalação do Crespo. 3 volantes e 3 zagueiros. Depois ele pôs o Bobadilha, você não ganhar um jogo. Aí pôs o Ferreirinha mal também. É outro jogador meia boca também, não é possível, caralho. Aí pôs o Rian Francisco só aos 33 minutos. Pô, isso era jogo pra pôr o Rian Francisco e Luca. Ou o próprio Ferreirinha. O Ferreirinha não tinha condições, mas o Luca e o Rian Francisco, Oscar no meio e jogar com 2 volantes. Sabe, a minha opinião, tá? Não tô cornetando, não tô enchendo o saco, não tô reclamando nem nada. Na minha modesta opinião, eu não gosto de ver um time com... Pode ser até 3 zagueiros, mas 3 zagueiros e 3 volantes, não. Eu não entendi isso. Quer dizer, manda o Zubeldia, que é retranqueiro, embora, agora veio o Crespo. Depois que ele saiu do São Paulo e voltou, ele virou um puta no retranqueiro? Não entendi. São Paulo não tinha contra-ataque, não tinha ataque, nada. O meio de campo horrível, sem jogada, sem merda nenhuma. Oscar de falso atacante, porra, outro morto. Se esse cara não jogar bola, manda embora. Ele ganha uma bala, não sei quantos quilos de picanha, manda embora, caralho. Essa é a grande realidade. Sabe por quê, Nação Tricolor? O Internacional fez 1x0, faltando 1 segundo pra acabar o jogo. Passou a gente. Agora, o Santos, acho que era contra o Palmeiras, foi adiado, sei lá. O Santos tem menos... Saldo de gols, menos 3, São Paulo menos 5. E o Santos tem uma vitória a mais que o São Paulo. O Santos tem 3, São Paulo tem 2. Sabe o que significa isso? O jogo é na casa do Santos. Acho que vai ser na Vila Belmiro, né? Será foi adiado? Quando vai ser? Eu não sei. Acho que nem amanhã, né? Eu não sei. Não, foi adiado, foi adiado, né? Mas se o Santos empatar contra o Palmeiras, o São Paulo Futebol Clube está na zona do rebaixamento. Porque está 1 ponto na frente do Santos. O Santos empata, fica com 12 pontos também. E pelo saldo de gols e vitória, na primeira vitória, o São Paulo está na zona do rebaixamento. Amigos, eu não tô nem revoltado, nem tão triste assim com a derrota, porque virou uma coisa normal, né? É um resultado normal o São Paulo perder do Flamengo. Na verdade, o São Paulo perder pra qualquer um é um resultado normal, porque são 4 jogos, 4 derrotas seguidas, e o que a gente viu é um time grande contra um time minúsculo. Os caras transformaram o São Paulo Futebol Clube hoje num time minúsculo, que joga como time minúsculo, que tem um presidente minúsculo, que tem um diretor de futebol, que eu não vou nem falar que é minúsculo, porque ele não existe, simplesmente ele não existe. Tem jogadores minúsculos, uma gestão minúscula, só não tem minúsculo a dívida e a torcida. Porque o resto, esses caras conseguiram fazer com que o São Paulo hoje seja um time minúsculo, um time pequeno. Na verdade, a instituição, sempre gigante, uma das maiores do Brasil, uma das mais importantes do futebol mundial, minúscula também não é história, né? A nossa história não é minúscula, é uma história gigante. Só que o que esses caras fizeram com o São Paulo, tornando o São Paulo um clube minúsculo, me fez refletir hoje e me deixar muito triste e preocupado pelo seguinte: não foi a derrota que me machucou mais. O que me machucou mais hoje é ver o tamanho da diferença que existe hoje entre Flamengo e São Paulo. A diferença absurda que existe hoje entre Flamengo e São Paulo, em todos os aspectos, gente, em todos os aspectos. Eu tenho 55 anos e acompanhei o São Paulo enfrentando o Flamengo durante toda a minha vida e sempre foi um grande clássico do futebol brasileiro. Tanto que o São Paulo tem mais vitórias que o Flamengo nos confrontos diretos. É equilibrado, mas o São Paulo tem mais vitórias. O que a gente tem visto nos últimos tempos, tirando aquele milagre da Copa do Brasil, que aquilo foi milagre, e os jogadores do Flamengo não gostavam muito do treinador, né? O que a gente vê hoje em dia nos confrontos, pra mim, mostra exatamente a situação de cada clube e reforça aquilo que eu digo pra vocês, do quanto o São Paulo hoje, do Júlio Casares, é minúsculo, é minúsculo. Hoje, o Flamengo tem uma administração profissional, uma gestão profissional que começou a ser colocada em prática cerca de 5, 6 anos atrás e hoje colhe os frutos, né? Não é SAF, hein? Não é SAF. Nem o Flamengo nem o Palmeiras são SAF. O Flamengo se reestruturou financeiramente. Essa reestruturação financeira pôde fazer com que o Flamengo contratasse jogadores que contrata e formasse o elenco que tem.
Tá colhendo os frutos, merecidamente. Vem da disputa de um campeonato mundial, tá colhendo os frutos merecidamente. Tem um treinador que tem mais títulos do que vitórias na carreira. Então hoje, a diferença abissal, porque esse time do Flamengo enfrentou um time um clube, né, que tá sendo destruído há tanto tempo pelo mesmo grupo de pessoas, que chora por não ter dinheiro. Chora por ter uma dívida de mais de R$1 bilhão. Ah não, a dívida é menor, porque o presidente blogueirinho, ele tá contente porque ele diminuiu a dívida em 0,2% no primeiro bimestre. Esse presidente, ele transformou o São Paulo num clube tão insignificante no cenário, é duro dizer isso, gente, mas é a realidade, tão insignificante no cenário nacional, que a nossa realidade hoje, mais uma vez, é lutar para não ser rebaixado. Mais uma vez, o São Paulo vai brigar desesperadamente para fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Esse presidente reclamar que não tem dinheiro, choramingar que não tem dinheiro, é a mesma coisa que você pegar um martelo, martelar o seu próprio dedo e reclamar que tá doendo. Porque a culpa é dele também. Não só nessa gestão patética e ridícula desse presidente no segundo mandato, como nos presidentes anteriores que ele fazia parte do mesmo grupelho político que destrói o São Paulo há tantos anos. Esse clube que tem jogadores como o Lucas, que se machucou há 4 meses. Ele não rompeu o ligamento, ele não teve uma perna amputada, ele não ficou cego de um olho ou de 2 olhos, ele bateu o joelho no chão. E há 4 meses esse jogador não se recupera. 4 meses. Esse presidente que deixou o São Paulo minúsculo, que está afundando o São Paulo, se orgulha, é só você ver as entrevistas dele. Ele se orgulha de, na gestão dele, o São Paulo ter descoberto o Sabino. Não tô brincando e não tô tirando sarro da sua cara. Ele se orgulha que na gestão dele, ele descobriu o Sabino. Esse presidente gastou 28 milhões numa aberração chamada André Silva. Vocês acham que o São Paulo, de tantas glórias, de tanta tradição, de tanta história, merece ter um centroavante como o André Silva? Um presidente como o Júlio Casares e um zagueiro como o Sabino? Rompeu um monte, se você quiser, você põe nessa lista, com o Rui Costa, com o Muricy, com toda essa gente aí, Milton Cruz. Então, gente, o que me deixa desesperado pro futuro é que essa diferença só vai aumentar em relação ao Flamengo. Só vai aumentar em relação ao Palmeiras e só vai aumentar em relação a clubes menores, que estão virando SAFs, estão sendo administrados por profissionais e vão ultrapassar o São Paulo. Porque o São Paulo hoje é 3ª, 4ª prateleira do futebol brasileiro. É 13º lugar, 14º lugar na tabela do Brasileirão pra baixo. E hoje, no Maracanã, se fosse aquele timeco do Zubeldia, aquele treinadorzinho patético que esse presidente trouxe e manteve aí durante 85 partidas, provavelmente teria sido de 5-6 que o São Paulo teria sido goleado. Porque a gente ficou com aquele treinador 85 jogos, ele não conseguiu minimamente montar um esquema defensivo hoje. E eu tenho certeza que no comentário desse vídeo vai ter torcedor comentando: ah, mas a culpa não era do Zubeldia? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai ter torcedor comemorando o fato do São Paulo ter perdido só de 2-0. Porque é isso que a gente virou, porque a gente também tem torcedor minúsculo. O São Paulo também tem torcedor minúsculo. É uma minoria? É uma minoria. Mas tem torcedor minúsculo. Tem torcedor que tira foto com esse presidente aí. Tem torcedor que dá camisa com o nome do Júlio Casares escrito atrás. Tem gente que defende André Silva, tem gente que defende Sabino, tem gente que defende Belmonte. Tem gente que faz isso. Essa diferença que a gente viu, já tá vendo, né? Não é que viu hoje, não é hoje o choque de realidade, não foi hoje. A gente tá vendo essa desgraça desse time aí, do que estão fazendo com esse clube há muito tempo. Só que quando a gente vê uma discrepância tão grande como a gente viu, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Flamengo visivelmente tirou o pé. O São Paulo